E agora, a preocupação do momento, situação da cólera em África. Está agendada para sexta-feira uma reunião de alto nível que deve juntar aqui em Luanda chefes de Estado da SADC, sob a orientação do Presidente da República. É um encontro que está agendado com foco essencialmente virado na definição de políticas e estratégias sustentáveis de prevenção e erradicação da doença até 2030. Juntas, a República Democrática do Congo e a Zâmbia registraram desde o ano passado mais de 47 mil casos de cólera. A média de casos na Zâmbia é de 400 por dia, numa altura em que no país foram contabilizados cerca de 400 óbitos. Quanto à República Democrática do Congo, foram notificados mais de 42 mil casos da doença. A situação chama a atenção das autoridades da região, que foram obrigadas a convocar uma cimeira de chefes de Estado e de Governo agendada para a próxima sexta-feira e que, sob liderança do Presidente da República e Presidente em exercício da SADC, João Lourenço, deverão definir políticas e estratégias sustentáveis para a prevenção e erradicação da cólera até 2030, como anunciou a Ministra da Saúde de Angola e Presidente do Comitê de Ministros da Saúde da SADC, Silvia Lutucuta. Uma reunião que vai ser presidida por Sua Excelência Presidente João Lourenço, em que vamos também passar em revista a problemática da cólera e as medidas que têm que ser tomadas a nível da região. Internamente, Angola não diagnosticou qualquer caso da doença, mas tem as condições criadas para combater a cólera, segundo a ministra Silvia Lutucuta, que refere também que foi lançado um alerta para o reforço da vigilância epidemiológica e laboratorial. As medidas de proteção individual são fundamentais, como a lavagem frequente das mãos com água e sabão, sempre que possível usar água tratada, ferver a água. Nem sempre é possível ter água nas torneiras, mas há uma colaboração muito importante do Ministério da Energia e Águas para o reforço do abastecimento de água potável. O saneamento básico também é importante, lavar os legumes e todos os produtos frescos é fundamental. Essas são as medidas que a nossa população deve adotar e, no caso de diarreia e vômitos, procurar a unidade sanitária mais próxima. Diante do surto de cólera, que vitimou mortalmente até agora mais de 1.600 pessoas, sobretudo no Malawi e na Zâmbia, o ministro das Relações Exteriores e presidente do Conselho de Ministros da SADC, Teta António, sinalizou que, de forma isolada, nenhum país terá capacidade para combater o surto. Este cenário clama por uma resposta regional coordenada para fazer frente a este desafio, pois nenhum país pode combater sozinho uma doença como a cólera, que não respeita fronteiras. A SADC reconhece que os maiores desafios da organização estão relacionados à promoção da saúde com base comunitária, mobilização de vacinas para os estados atingidos e não só, mas também em risco, como é o caso de Angola. A situação é também considerada preocupante a nível da região da SADC, uma vez que, atualmente, somente Angola, Namíbia, Lesoto, Seychelles e Madagascar não registraram casos de cólera. E na província de Cabinda, as autoridades lançaram campanhas de sensibilização com o objetivo de manter a população alerta e prevenida. Cabinda fica precisamente na fronteira com a República Democrática do Congo, onde o surto de cólera se instalou com intensidade. O surto de cólera que assola a República Democrática do Congo preocupa as autoridades sanitárias em Cabinda, face à vasta fronteira que partilhamos com o país vizinho. Para prevenir de eventuais casos na região, estão a ser desenvolvidas campanhas de sensibilização junto às comunidades. A população em Cabinda já está em alerta. Alguns afirmam que estão atentos com a doença e a medida de prevenção está redobrada. Oriento as crianças Exatamente, antes de comer, tem que lavar as mãos. O conselho que eu tenho que deixar, quando as mamães verem a criança exatamente com dor de barriga, até mesmo se dirigir ao hospital. Antes de comer, tem que lavar mão com sabão. Sabão, cabo de lavar mão, tem uma coisa limpa as mãos para evitar essa doença. A cólera é uma doença muito
contagiosa ou perigosa. Então, eu quero aconselhar também para as crianças lavarem sempre a mão com água e sabão, aconselhar também as mães para aconselhar para os seus filhos e nem só. Gabriel Neons, chefe do Departamento de Saúde Pública e Controle de Endemias em Cabinda, disse que todas as unidades sanitárias da província estão de alerta e as campanhas de sensibilização junto às famílias prosseguem. Tendo em conta o comunicado que recebemos já dos primeiros casos registrados já desde outubro do ano passado, 2023, nas repúblicas de Congo Democrático e a Zâmbia, e nós, tendo em conta a vulnerabilidade das nossas fronteiras, reunimos com as secretarias municipais, já fizemos aquilo que é o nosso plano de contingência. Temos as fronteiras também, os nossos técnicos da vigilância epidemiológica no sentido de diagnosticar, precocemente e fazer o referenciamento ou a notificação dos casos. Todas as unidades sanitárias estão preparadas para fazer a notificação dos casos, Tem uma ficha própria que eles fazem a notificação para o nível municipal e de municipal para o nível provincial. A governadora provincial de Cabinda, Mara Quiosa, também mostra-se preocupada com o surto de cólera que assola o país vizinho, o Congo Democrático. Todo o trabalho de prevenção está a ser realizado já aqui a nível das nossas fronteiras, como disse. Mas é importante referir, e vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, que aqui mesmo nesse recinto também estamos a proceder às palestras de sensibilização sobre a prevenção e combate à cólera. Portanto, os nossos munícipes estão a tomar conhecimento, estão a tomar contacto com os procedimentos, com os hábitos e costumes que devemos ter no sentido de prevenir esta perigosa doença. A cólera é uma doença altamente perigosa, provocada principalmente por questões de higiene. Para além da República Democrática do Congo, a vizinha Zâmbia também já registra casos de cólera. Pois, e o mesmo acontece na província do Mochico, região fronteiriça com a vizinha Zâmbia. No Mochico, as autoridades também trabalham com rigor na sensibilização da população. As autoridades de saúde no Mochico intensificam medidas de prevenção da cólera na província. Uma delegação da saúde pública reuniu nesta segunda-feira, apontou algumas medidas que devem ser colocadas em prática para prevenir a patologia nesta região. Visto que o Mochico faz fronteira tanto com o Congo como também com a República da Zâmbia, que nós sabemos que nesse momento já tem um elevado número de casos de pessoas com cólera, inclusive de óbitos, e visto que estamos mesmo bem próximos àquela necessidade de nós podermos erguer as medidas de prevenção. E por causa disso recebemos cá na província do Mochico uma equipe de Luanda, que está mesmo a trabalhar conosco, com as previsões mesmo de estarmos preparados se futuramente também tivermos aqui casos de cólera. De salientar que a província do Mochico ainda não registrou nenhum caso do surto, mas continuam as investigações em alguns municípios. Fez mesmo já uma investigação nas fronteiras, aí aprimorou-se mais as medidas de controle nas fronteiras, visto que é um lugar onde há sempre aquele passo de pessoas que saem da Zâmbia, vêm aqui para Angola, então a investigação ali está mesmo a ser feita. De salientar que até o momento, cá na província do Mochico, não temos casos de cólera, mas as investigações, as buscas ativas estão a ser feitas. Alguns estudantes desconhecem os sintomas da doença e apelam à intensificação de palestras. Não sei quais são os sintomas, mas já ouvi falar da doença. Quero pedir ao Ministério da Saúde que possam fazer palestras nas escolas para que nós, como jovens, possamos saber mais da doença e que nos previnamos acerca disso. Infelizmente não, mas gostaria mesmo de saber e gostaria de pedir também ao Ministério da Saúde que organize palestras em nossas escolas para podermos nos prevenir e evitar a mesma. Para que tenha higiene a partir das casas, na rua, na escola, porque há pessoas que deixam a criança, por exemplo, brincar em zonas impróprias e que depois chega na comida ou pega ali um pão, põe na boca, sem saber que pegou algo errado. Dizer que o Ministério da Saúde tinha que ter equipas que podem ir casa a casa para conversar com a população, que é para
estarem atentos e não depois de adquirir a doença é quando nós vamos querer termos problemas com os medicamentos, com as mortes, doença. Então é bom se prevenirmos antes. Autoridades de saúde do Mochico massificam medidas de prevenção contra a cólera. E ainda no domínio da saúde, o dia hoje é mundialmente dedicado a doenças tropicais negligenciadas e, segundo especialistas, o país lida com um total de 16 doenças do género. Por isso mesmo, o 30 de janeiro foi dado a reflexão para a classe de médicos e outros profissionais do ramo, no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Existem 21 doenças tropicais negligenciadas em todo o mundo e destas patologias, 16 são as mais frequentes em Angola. E nesta terça-feira, sob o lema Unir os esforços, agir juntos para eliminar as doenças tropicais negligenciadas, profissionais de saúde uniram-se para dar voz à efeméride que hoje se assinala. Ela afeta todas as idades, principalmente pessoas vulneráveis que vivem em baixas condições socioeconômicas, pessoas que vivem em regiões com baixas condições de saneamento básico, pessoas que vivem em regiões em que há pessoas que coabitam em aglomerações, quer dizer, uma pequena cubata, pessoas que, do ponto de vista de atividade, tem atividade agrícola e tem na sua proximidade charcos, lagoas, riachos. São prevalecentes, destacando-se as xistosomias, almentias transmitidas pelo solo, a filaríase linfática, a oncossarcose, o tracoma, a tipanosomia humana africana, a úlcera do Burundi, a raiva, leishmaniose, a escarbiose, a dengue, a chikungunya, a lepra. Foram tratados 1.183.000 pessoas. Há métodos preventivos para não contrair doenças tropicais que mais afetam as famílias vulneráveis. Os cuidados primários sobre a proteção da pele, usar sempre cremes hidratantes, protetores solares, o banho, a higienização com água e sabão é uma medida muito simples, acessível a todos sem grandes custos. É preciso que se faça a desparasitação. Existem outras que já são afetadas, não é? Pessoas que têm já a manifestação clínica, que têm o pé de elefante, que têm a cegueira, toda a deformidade, toda a incapacidade já é irreversível. Quem ficar cego por oncocercose não tem como ter cura. Por isso é que nós fazemos um tratamento de prevenção. E o Ministério da Saúde tem estado a criar estratégias para a erradicação destas 16 doenças existentes no país. Estamos a trabalhar no reforço de estratégias para manter a capacidade de intervenção das equipas de saúde pública e dos serviços clínicos integrados em todo o nível do Sistema Nacional de Saúde. Tem desenvolvido constantes esforços no controlo e eliminação das doenças tropicais negligenciadas. Foi assim que Angola eliminou em 2005 a lepra como problema de saúde pública. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde pretende ajudar Angola no combate às doenças negligenciadas. Para que, num período breve, o país, nesse caso Angola, possa igualmente celebrar o alcance, sobretudo a eliminação de pelo menos uma doença tropical negligenciada. Reiteramos o nosso compromisso de apoiar Angola na consolidação das iniciativas em curso. O 30 de janeiro é assinalado o Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas. A data foi instituída em 2020 pela Assembleia Mundial da Saúde da ONU com o intuito de sensibilizar países, lideranças e atores sociais sobre a necessidade de priorização de populações mais vulneráveis, principalmente nos países mais afetados por essas doenças que hoje atingem mais de 1.000 milhões de pessoas no mundo.